Olá a todos! A gente se pergunta o que será desse mundo após o Covid-19? Seremos piores ou melhores? Quando olhamos à nossa volta, concluímos que não há esperança. Sabemos que as nossas vidas são feitas de história. Cada gesto, cada ação, cada palavra se torna um pedacinho de nossas vidas. Eu não tenho dúvida que a humanidade não queria ter vivido essa história de Covid-19, porque ela mata além do homem a esperança. Mas eu preciso lhe dizer algo muito importante. Caso você ouça esse vídeo até o final, eu te garanto duas coisas. Primeiro, é que por mais que os nossos olhos não vejam a luz no fim do túnel, em nossas vidas acontecem coisas muito impressionantes. E segundo, você não terá evidências do que estou falando, terá provas cabais. Sabe por quê, meus amigos? Porque essa história precisa e merece ser ouvida. Então preste atenção e ouça. Era o ano de 1920 em uma pequena cidade da Bélgica, e acontece um evento que é além da nossa compreensão. Neste lugar de pessoas simples e trabalhadoras, seus moradores se adequavam com os recursos que tinham aí em seu tempo. E como você é inteligente, sabe que naquele tempo os moradores viviam de alimentos que plantavam e da criação de animais. Se tratavam de pessoas determinadas que investiam na convivência entre as famílias e frequentavam igrejas. Mas a característica mais marcante desse povo era a solidariedade entre eles. Sim, realmente eles se ajudavam de uma maneira que para nós, nos dias de hoje, nos deixariam sem dúvida com vergonha. No entanto, assim como em qualquer outro lugar, nem todos tinham a mesma visão de mundo e a mesma maneira de vida. Alguns, por mais que se esforçassem, não se adequavam. Talvez por algo maior que não saibamos. Porém, algo muito inesperado mudaria a realidade daquele lugar todo certinho e para sempre. Bem, entre os moradores havia um muito pobre que se chamava João. Uma criatura que hoje identificamos como alguém abaixo da linha da pobreza. Dentre outras coisas, ele cuidava da sua filhinha desde os 2 anos de idade, após perder a esposa Karen, acometida de uma doença respiratória muito grave. Mas não era apenas esse grande fardo emocional de ficar viúvo e cuidar da filha, agora com a idade de 10 anos. Sua família foi reduzida, assim como perdeu o serviço fixo que garantia o sustento da família. E claro, passou a realizar pequenos serviços aqui e ali, juntando tudo para no final contar moedas para pelo menos comprar comida. Felizmente ele morava em um lugar em que, embora com poucos recursos, seus moradores dividiam o pão de cada dia. Mas as coisas pioraram. Os criadores de animais não conseguiam mais vender. João perdeu os serviços e passou a viver exclusivamente de doações recebidas. Bem, mas João era um homem diferente. Ele não se esquivava das suas responsabilidades de pai, embora as esperanças de melhora se tornaram lendas. E claro, não poderia esquecer que sua filha estava crescendo, era praticamente uma pré-adolescente, então suas necessidades mudavam e aumentavam cada dia. Não havia dinheiro, pouco alimento ou roupas, mas sobrava amor, carinho e os valores morais de um pai presente. Bem, até que um dia desses como outro qualquer, após 2 meses conseguiu um serviço. Ele deveria chegar cedo ao lugar. Precavido, então, decidiu dormir mais cedo para que, logo pela manhã, trataria dos animais do vizinho que lhe renderia um pouco de dinheiro. Sem dúvida, era uma bênção, sobretudo em uma época em que as vacas magras só não estavam mais magras do que ele mesmo. E com esse dinheirinho conseguiria comprar alimentos e um presentinho de aniversário para a filha que lhe tirava o sono todos os dias. Bem, mas aquele dia não seria um dia comum como outro qualquer. Durante a noite teve um sonho. Embora não sonhava ou não se lembrasse, se encontrou em um local rodeado de flores. Eram flores lindas, coloridas, de vários tipos, formas, tamanhos e cheios. Viu e sentiu tudo como se fosse realidade, até que viu algo estranho. À frente havia um vulto branco que tentou identificar, mas não conseguiu.
A forte luz branca o impedia. Ele esfregou os olhos quando ouviu alguns sussurros, sons e palavras incompreensíveis. Com o passar do tempo, o vulto ganhou forma semelhante às que conhecia dos desenhos da igreja que frequentava. Não conseguia saber quem era ou o que fosse. Então, de repente, ouviu um som estridente, um som que de tão forte o fez imediatamente tapar os ouvidos. Então, assim, por causa do som, acordou assustado, suando frio. Abriu os olhos, sentiu-se muito estranho. Mas tinha de arranjar uma maneira de descansar porque no outro dia trabalharia. Mas não dormiu e ao longo da noite ouviu uma voz que perturbava a sua mente. A mensagem era a seguinte: o seu presente está dentro de você. E foi assim até amanhecer. Bem, pela manhã saiu para cumprir as tarefas combinadas com o vizinho, mas sua sorte mudou, porque o vizinho desistiu do serviço. João, claro, usou de todos os argumentos para convencer o contratante, mas nada do que disse adiantou, nem sobre sua necessidade alimentar ou muito menos do presente de aniversário para sua pequena filhinha. E claro, insistiu tanto que deixou o vizinho com raiva que o achincalhou e novamente informou que seus serviços não eram mais necessários. E com tanta raiva disse: nem hoje, agora ou nunca mais. Então, João, com toda a tristeza no coração, humilde, pediu perdão, agradeceu e voltou para casa. Bem, quando chegou, se deparou com a filha de pé, rodeada de doações. Embora mais aliviado pelas doações de alimento, seu coração estava despedaçado. E também sua filha estava de pé esperando por algo, um presente ou uma surpresa. João, claro, segurou as lágrimas, porque por mais forte que fosse, há muito tempo jamais se sentiu tão envergonhado. Foi quando viu um pedaço de madeira. Estava ali entre os mantimentos. Se tratava de uma muleta. Até que novamente ouviu aquela voz que sussurrava em seus ouvidos, e a voz disse: seu maior presente está dentro de você. Então, João pegou as muletas, olhou para sua filha e disse: filha, meu amor, minha vida, não gostou? Fique feliz, este é o seu presente de aniversário. Em pé, parada, sem nada entender, a criança ficou olhando, apenas olhava fixamente para o pai. Então ele disse: sim, filhinho, agora você e eu podemos caminhar, cantar, pegar flores, correr, pular, porque não precisamos de muletas. João deu o maior presente que sua filha poderia receber e depois fez um combinado. A cada situação difícil que eles deveriam passar, eles deveriam enxergar a solução de uma maneira contrária, mas sempre juntos, porque por maior que fossem os problemas, mesmo que todas as evidências o levassem a desistir, eles deveriam pensar e agir e enxergar que há uma solução. Em qualquer situação impossível sempre há um lado positivo. E assim fizeram. Bem, com o passar dos anos, o senhor João faleceu e a pequena Karen foi morar com uma antiga amiga de seu pai. Uma amiga que ela nunca tinha visto na vida. Se tratava de uma mulher ranzinza, implicante, que tinha uma grande capacidade de reclamar, criticar a vida e magoar as pessoas. Suportada pelos conhecidos, odiada pelos vizinhos, desprezada pelo único filho que se mudou para outra cidade. Em casa, era ela e a pequena Karen. Bem contrário dela, a menina continuava alegre e foi se adequando ao longo dos meses. E o tempo passou. E certo dia, essa mulher aguardava receber uma carta do filho. Um filho que foi morar em outra cidade contra a vontade da mãe. Há quase 10 meses não se falavam, porque ela conseguiu até superar a briga com ele. Mas por carta. Como esperado, mais uma vez a carta não chegou e a mulher ficou furiosa. Acabou quebrando um jarro na sala, exatamente o presente que ia dar ao filho. Os olhos vermelhos de cólera
Cabelos bagunçados espantavam o ódio enquanto juntava os cacos no chão. Na porta, no quarto, de pé, a criança estava parada vendo aquela cena. Então caminhou até a mulher e deu-lhe um beijo no rosto. Um simples beijo, um gesto comum de qualquer criança, mas esse beijo foi mágico. Tão mágico que de imediato toda a braveza se tornou um cálice de lágrimas. E não tenha dúvida que não tratava de um choro comum. O seu coração é que chorava naquele momento. Então a criança saiu e voltou com 2 cabos de vassoura. Franzia a testa sem entender. Será que ficou louca? Porque perdeu o pai e a mãe, pensava. Foi quando ela disse: "Que maluquice é essa, menina?" Então a menina olhou e, com um sorriso no rosto, olhinhos felizes, disse: "Ainda bem que você não precisa de muletas para visitar seu filho." Naquele instante, naquele momento, o mundo passou diante de seus olhos. Ela viu cada cena, cada mágoa, cada amizade desfeita, cada momento perdido, tudo isso em poucos segundos. A mulher então caiu em prantos. O cálice transbordou. Era algo maior, algo que lhe tocou onde ninguém havia lhe tocado em toda a sua vida. E com uma desconhecida, uma menina sem pai, sem mãe, que lhe deu o melhor presente ao longo dos anos. Bem, ao longo dos meses, os contatos com o filho foram recuperados. Visitou e foi visitada por ele. Refletiu sobre cada detalhe da sua vida, desde o que perdeu, ganhou e do que deixou de ganhar, quando ela estava afundando no abismo da arrogância. Entendeu que em meio a toda a dificuldade, nas situações mais complexas da vida, há sempre mais um lado, que os adultos tendem a quase sempre optar em escolher o lado ruim. Simples gestos, uma pequena mudança na postura mudou a vida dessa mulher, da criança e de toda a cidade. Tudo iniciado pelo falecido João, que não perdeu o que eu disse no início do vídeo: a esperança, um presente que todos temos dentro de nós. Se não é inscrito, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo para fortalecer as nossas amizades. Um forte abraço e até mais. Deus te abençoe.